19º domingo do tempo comum. E esse domingo coincide com o segundo domingo de agosto, que é também o Dia dos Pais. Então, desde já, minha saudação a todos os pais. Interessante que a oração da missa de hoje se refere também a Deus como Pai. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. Dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Nós ousamos chamar a Deus de Pai. E esse fato é importantíssimo. Eu queria desde já me dirigir aos pais, a você que me ouve e que é pai de família. Veja que coisa impressionante. Os seus filhos chamam você com o mesmo nome com o qual Jesus chamou o Deus do céu. Abba, papai, pai. Jesus diz no Evangelho: a ninguém chameis de pai, um só é o vosso pai. O que Jesus quer dizer com isto? Quer dizer que eu não devo chamar meu pai de pai? Não. Não é isto que ele quer dizer. Eu conheci uma vez uma dessas pessoas que querem interpretar a Bíblia ao pé da letra, que não chamava o pai de pai. Está escrito no Evangelho: a ninguém chameis de pai sobre a terra. Um só é o vosso pai, o Pai do céu. Então não chamo meu pai de pai, não. Pense na falta de juízo. Porque o próprio São Paulo vai dizer: ainda que tenhais muitos mestres, não tendes muitos pais. Eu sou vosso pai. São Paulo se diz pai daqueles aos quais ele evangelizou. São João chama o tempo todinho os seus fiéis de filhinhos. Filhinhos. Então, não é isso. O que Nosso Senhor quer dizer é que o único pai de verdade, o único pai com P maiúsculo, é Deus. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de pai. Todos os outros pais só são pais de verdade. Todos os outros pais só merecem o nome de pai se forem parecidos com o Pai de Jesus, com Deus. Na carta aos Efésios, São Paulo vai dizer: eu dobro os joelhos diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra. O Pai verdadeiro, o Pai por excelência, o modelo, a forma, o ideal de Pai, é o Pai de Jesus. É Deus nosso Pai. Todo pai da terra deve lembrar-se disso. Meu Deus, meus filhos me chamam com o nome com que Jesus te chamou. Meu Deus, ajuda-me a ser pai como tu és pai. Pai significa proteção. Pai significa cuidado. Pai significa providência. Pai significa também bondade, misericórdia, compaixão, ternura, cuidado, segurança, força. Tudo isso significa pai. Um exemplo disso nós temos na vida de dois santos. São Francisco de Assis teve uma experiência horrível com o pai dele. Pietro de Bernardone, o pai de Francisco de Assis, era um homem duro, era um homem ríspido, um homem interesseiro. Aí vocês procuram nos escritos de São Francisco, ele nunca chama a Deus de pai. Porque na cabeça dele, no inconsciente dele, no coração dele, ficou a ideia de pai como dureza. São Francisco chama a Deus de Senhor, Altíssimo, Onipotente, mas não chama de pai. São Francisco, quando vai falar sobre os frades, ele diz: eu quero que o superior seja para os outros como uma mãe, não diz como um pai. Vejam que coisa, não é? A imagem, a experiência negativa que São Francisco teve com o seu pai impediu que ele afetivamente, que ele no coração visse a Deus como pai. Porque essa palavra pai, para Francisco, recordava dureza, recordava frieza, recordava violência, recordava grosseria. Que tristeza se você que é pai significar essa coisa ruim para os seus filhos.
E os seus filhos não vão poder nunca ver a Deus como Pai, porque Pai seria dureza. Não, não, não. Tenham cuidado com isso. Olhe para o Pai de Jesus, que faz chover a chuva sobre os bons e maus, sobre os justos e injustos, que faz o sol brilhar sobre os santos e os pecadores. Vejam o Pai de Jesus, que é carinho, que é ternura, que é misericórdia. É este Pai que é modelo, que é fonte de toda a paternidade no céu e na terra. Um outro exemplo é o de Santa Teresinha do Menino Jesus. O pai de Santa Teresinha, Luiz Martin, era um homem doce, um homem meigo, um pai que cuidava com afeto de suas filhas, que saía com Teresinha de mãos dadas, passeando nos domingos à tarde, que ia até a igreja para rezar com Teresinha e receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Para Santa Teresinha, o Pai da Terra, Luiz Martin, era a imagem do Pai do Céu. E por isso vocês podem olhar nos escritos de Santa Teresinha, a imagem de Deus como Pai é fortíssima. Então, meu caro Pai, Pai cristão, que hoje está escutando esta hora católica, parabéns para você. Logo no começo deste programa, é o que eu quero lhe desejar de todo o coração. Mas lembre, você tem uma missão belíssima. Você tem a missão de ser da sua casa, para os seus filhos, imagem do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vocação paterna é ser chamado com esse nome tão belo, Abba, o nome com o qual Jesus chamava a Deus. Então, caro Pai, lembre disso. Sua missão é dar vida. Sua missão é indicar o caminho. Sua missão é proteger. Sua missão é erguer. Sua missão é corrigir. Sua missão é fazer daquele filho, daquela filha que o Senhor lhe concedeu e lhe deu para que você cuide, fazer desses filhos gente, fazer desses filhos cristãos de verdade. Pessoas seguras, felizes, realizadas, pessoas que tenham valores na vida. Pai, eduque seus filhos com firmeza, mas com carinho. Saiba dizer não na hora de dizer não, mas um não com afeto. Um não que seja um não com amor. Saiba dizer sim na hora de dizer sim. Saiba conversar com seus filhos, dialogar, abrir o coração para escutá-los, incentivá-los naquilo que deve ser incentivado, corrigi-los e dar limites naquilo que deve ser corrigido e limitado. Você é chamado, repito, com um nome belíssimo, Abba, Papai, Pai, o nome com o qual Jesus chamava o seu Deus. Então, a minha saudação a todos os pais. E hoje também rezemos pelos pais que já partiram desta vida. Vamos escutar a primeira leitura da missa de hoje, deste 19º domingo do tempo comum. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vejam, uma leitura curtinha essa. Aparentemente sem muita importância e, no entanto, cheia de significado. A palavra de Deus é assim, viu? Quando a gente cava, a gente encontra o tesouro. E que tesouro? Este texto é do livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos 6 a 9. Sabedoria, capítulo 18, versículos 6 a 9. Você sabe que, por exemplo, na Bíblia usada pelos nossos irmãos protestantes, não existe o livro da Sabedoria. É que a Bíblia de nossos irmãos é incompleta. Faltam 7 livros, que infelizmente foram tirados pelos protestantes de modo arbitrário. Se a gente pega os escritos dos cristãos antigos, a gente vê com alegria que eles usavam esses livros todos. Todos. Inclusive, o próprio São Paulo, nas suas cartas, usa o livro da Sabedoria. Infelizmente, os protestantes tiraram. Então, a Bíblia deles é toda corretinha, só é incompleta.
faltam 7 livros. 7 livros do Antigo Testamento. Antes eles tinham tirado também do Novo, mas depois voltaram. Por exemplo, tiraram a carta aos Hebreus, tiraram a carta de Tiago, tiraram algumas cartas de João, depois voltaram. Mas, infelizmente, o Antigo Testamento continua incompleto. O deles, né? Então falta, por exemplo, sabedoria, faltam os 2 livros dos Macabeus, falta o livro de Judite, faltam algumas partes do livro de Daniel, não todo, algumas partes, por exemplo, a história de Susana não está lá, falta o livro de Baruque, falta o livro do Eclesiástico, e sai por aí, são 7 livros. Então, você que tem a Bíblia completa, tem a palavra de Deus completa, e agradeça a Deus por isso, abra, se quiser para acompanhar, o livro da sabedoria, no capítulo 18, versículos 6 a 9. Aqui o autor sagrado está falando da noite da saída do Egito, da noite em que Deus tirou o povo do Egito, quando matou os primogênitos. E olhe como ele diz bonito: a noite da libertação fora predita a nossos pais. Sim, fora predita. Fora predita porque lá no livro do Gênesis, Deus tinha dito a Abraão: o teu povo, os teus descendentes vão ficar no Egito durante 400 anos. Mas depois eu julgarei o povo que escravizou os teus descendentes. Eu virei, Deus então promete vir para libertar os hebreus, para libertar o povo descendente de Abraão. É isso que Deus quer dizer quando diz que vai libertar, que vai tirar esse povo do Egito. E é isso que essa primeira leitura está dizendo quando diz que foi predito aos pais. Vocês podem olhar no livro do Gênesis, lá no capítulo 15, Gênesis 15, versículos 13 até o 16. Olhe como está. O Senhor disse a Abraão: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos, uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. É a escravidão no Egito. Mas olha aqui, o versículo 14, Gênesis 15, 14. Eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Está vendo? E ainda diz no versículo 16: somente a 4ª geração, os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Então Deus diz: olhe, na 4ª geração, 400 anos depois, eu vou tirar teus descendentes do Egito e dar-lhes a terra prometida, a terra na qual viviam os amorreus. Então, por isso que o livro da sabedoria diz: a noite da libertação fora predita a nossos pais, que sabendo a que juramento tinham dado crédito, porque Deus jurou isso a Abraão. Pode olhar nesse capítulo do Gênesis, capítulo 15, que Deus faz uma aliança com Abraão. Deus jura a Abraão. Então, veja, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Aqui tem uma mensagem bonita para a gente. Quando a gente crê de verdade na promessa de Deus, a gente tem a coragem de ser reto diante do Senhor. Se você crê de verdade que Deus recompensará você com a vida eterna, se a igreja crê de verdade na vida eterna, se os cristãos crerem de verdade que Deus recompensa os justos, quer dizer, os santos, os bons, os retos, e pune os ímpios, a gente vive na palavra de Deus, a gente vive na lei de Deus. Um dos grandes motivos do crescimento do pecado, do crescimento da iniquidade, do crescimento da violência, da imoralidade, de tudo que não presta, é a falta dessa esperança, a falta dessa confiança, a falta dessa fé nas promessas de Deus. Mas podem ficar sabendo, Deus castigará os ímpios, Deus recompensará os justos. É isso que o autor sagrado diz: sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Eu creio, Senhor. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio, Senhor,
que tu darás o céu a quem é reto diante de ti, e tu deixarás no inferno aquele que na vida se aparta de ti. Eu creio, Senhor, que tu és fiel e tu cumpres as promessas que tu nos fazes. Por isso, eu me conservo na tua palavra. Esse deve ser o nosso pensamento, meus irmãos. Esse deve ser o pensamento dos cristãos. Esta deve ser a certeza da nossa vida. Depois vem o versículo 7, dizendo: esta noite foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Esta ideia que eu já acabei de falar. Olhe, meus irmãos, no final dos tempos haverá o juízo de Deus. A manifestação final de Cristo será, sim, discricionária, quer dizer, será para separar bons e maus. Como é que vai se dar o julgamento? Não existem dois juízos. Existe um juízo só em dois momentos. Um juízo só com duas dimensões. Imediatamente após a morte, nós, na nossa alma, ali no núcleo do nosso eu, nós estaremos diante de Cristo. Isso se dá imediatamente após a morte. E ali, se eu vivi unido a Cristo, eu estarei com Cristo para sempre, na minha alma. É o céu. Se eu me fechei para Cristo, eu perderei a Cristo eternamente. É o inferno. Isso se dá logo após a morte. E se eu fui de Cristo, se eu aderi a Cristo, mas não tive a coragem de quebrar alguns pedaços, algumas facetas na minha vida que me afastavam de Cristo, eu, neste abraço que dou em Cristo, serei purificado. Uma purificação no fogo do amor de Cristo. Uma purificação que certamente doerá. Doerá porque eu vejo que não amei como fui amado por Deus. E doerá porque aquelas coisas às quais me estou apegado, aquilo dói para que sejam arrancadas. É o purgatório, que não é entre o céu e o inferno. Não, o purgatório é a preparação, a purificação. A palavra purgar quer dizer purificar, para esse abraço eterno na glória de Cristo. Mas isso logo após a morte. Então veja, o juízo é discricionário. E o juízo logo após a morte significará o céu ou o inferno para mim. E o corpo? O corpo será destruído. Mas no fim dos tempos, porque haverá um fim dos tempos, pode ter certeza. Ao final dos tempos, quando Cristo, cheio do Espírito Santo de glória, transfigurar toda a criação, todo o mundo visível, nossos corpos também ressuscitarão. Para a glória, unindo-se a nossa alma, ou para o inferno, unindo-se também as almas dos condenados. Mas vejam, é um juízo discricionário, um juízo que separará bons e maus. E qual é a diferença entre o juízo, vamos dizer assim, como o povo chama, particular, e o juízo final? É que logo após a morte diante de Cristo, eu vejo o que eu fui. Eu vejo o que eu fiz de bom ou de mal. Eu vejo se fui aberto ou fechado para Deus. E no final dos tempos, quando a história terminar, quando todos forem ressuscitados, vejam que coisa, eu verei as consequências do que eu fiz de bom ou de mal, as consequências na vida das pessoas, na vida do mundo. Isso eu não posso ver antes de terminar a história, porque as consequências do que eu fiz ainda estão aí. Por exemplo, o fato de eu estar pregando para vocês é consequência da educação que meus pais me deram, da educação que meus avós deram aos meus pais, que meus bisavós, consequência de lá no início minha família ter se convertido ao cristianismo. Então vocês vejam, as consequências continuam. O que eu estou vivendo hoje trará consequências em vocês que me escutam, que podem praticar o evangelho porque me ouviram, algum que pode ter decidido ser padre porque me ouviu e fez o bem a tantas pessoas. É uma cadeia de consequências, boas e ruins, que só no fim da história terminará essa cadeia. Então só no fim da história eu verei o que eu fui para os outros, de bom
ou de mal, ou o que eu deixei de ser para os outros. Então é um juízo só, com duas dimensões, pessoal e universal. Mas uma coisa é certa, haverá um juízo de Deus, que será, como diz aqui o versículo 7 da leitura de hoje, salvação para os justos e perdição para os inimigos. E aquilo que é de punição para os adversários, serve também para glorificar aqueles que foram amigos de Deus. Meus queridos irmãos, não vivamos a vida de brincadeira. Meus queridos irmãos, nossas ações no mundo, nossas escolhas, nossas decisões, nosso modo de viver, são sementes de eternidade. Sementes de céu ou sementes de inferno. Uma última coisa. No final do versículo 9 da leitura de hoje, se diz assim, que os justos, que os piedosos, aqui no caso são os israelitas que iam sair do Egito, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos benefícios e dos mesmos perigos. Isto enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Deus, como no Antigo Testamento Israel era o primeiro, o antigo povo de Deus. Nós devemos entender que, sendo o povo de Deus, unidos pelo batismo em Cristo, tornados corpo de Cristo, nós devemos participar solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Quais são esses bens? Primeiro, os bens espirituais, o bem da fé, o bem de escutar a mesma palavra de Deus e nela crer, o bem de participarmos das coisas santas, a Eucaristia, os demais sacramentos, mas também os bens de juntos sermos solidários, atentos às necessidades físicas, materiais, afetivas, espirituais dos nossos irmãos. E assim juntos participarmos dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Quando a igreja sofre, quando a igreja é perseguida, nós todinhos deveríamos nos condoer, porque nós somos igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da aliança, o novo povo de Deus, como Israel no Antigo Testamento. Vocês estão vendo? Aparentemente, não é? Essa palavra de Deus não tinha nada para a gente tirar dela. E quanta coisa nela nós encontramos. Nunca deixe de garimpar, nunca deixe de meditar, nunca deixe de cavar o solo tão fecundo da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para nossos passos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz no nosso caminho, que é rumo, que é certeza na nossa vida. O salmo da missa de hoje é o Salmo 32, 33, e é bonito porque ele vai dizer: feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Este povo que no Antigo Testamento é o povo de Israel, agora somos nós. E o Salmo, ainda recordando o que acabamos de meditar na primeira leitura do livro da sabedoria, vai dizer: no Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Isto mesmo, a igreja é o povo de Deus que espera no Senhor, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de dor da sua vida, de tristeza, de solidão, de privação, de angústia. Oh, meu irmão, você não está só, você faz parte de um povo. Este povo é o povo de Deus, é a igreja. E esse povo um dia chegará na glória de Deus. Mas é preciso que agora, entre trevas e luzes, esse povo espere, esse povo confie, contra toda confiança e contra toda esperança. Esperar de esperança em esperança. Esperar contra toda esperança, porque quem prometeu é fiel. Vamos ficar com o Salmo. Depois do Salmo, voltamos agora para escutar a segunda leitura. Nós vamos escutar o texto e depois eu vou completá-lo, porque infelizmente ficou cortado hoje. É que às vezes, quando a leitura é muito comprida, a liturgia autoriza que se resuma, mas a leitura só deve ser resumida nas missas
Quando o padre tem tanta missa, coitado, num dia só, que tem que andar depressa, ou quando a missa é para os doentes, para quem não pode ficar muito tempo escutando ou sentado, mas numa missa normal, deve-se fazer a leitura comprida. A gente nunca deve se cansar, nem achar comprida demais a palavra de Deus. Então vamos escutar a palavra de Deus e depois eu completo a parte que faltou. Escutemos. Vamos continuar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros, emigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora sim, a leitura está completa. Mas, meus irmãos, olhem, esse texto do capítulo 11 da Carta aos Hebreus é um dos mais bonitos do Novo Testamento e de toda a Bíblia. É de comover, é de comover. Se você entender bem esse texto, se você se lembrar desse texto nas horas da sua vida, meu Deus, quanta força você vai encontrar nessa palavra de Deus. Repare como é que o autor começa. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. É isso mesmo. Por exemplo, eu não tenho ainda o céu, mas eu creio de tal modo que um dia o Senhor me dará o céu, que eu já experimento agora essa certeza. E nessa certeza eu encontro força. Eu ainda não vejo o céu, eu ainda não vejo Jesus face a face, mas eu tenho tal convicção a respeito dessa realidade, que eu já tenho a força, a alegria, a esperança, a certeza, como se eu já estivesse vendo. A fé nos dá isso, viu? A fé é muito bonito. A fé faz com que eu já viva agora o meu céu. A fé faz com que eu caminhe como se visse o invisível. Agora preste atenção. A fé não quer dizer otimismo, não. A fé não quer dizer pensamento positivo, não. Eu me lembro de um jornalista de Alagoas, que foi trabalhar depois em São Paulo, veio me pedir uma bênção, e ele dizia assim: padre, eu sei que vai dar certo, que eu tenho aquela fé, aquela convicção que vai dar. Veja, isso não é fé no sentido da Bíblia. Isso é pensamento positivo, isso é convicção, isso é otimismo. É bom ter essas coisas, mas não é isso que é a fé. A fé no sentido da Bíblia é a fé em Deus. É crer em Deus porque Ele prometeu. É crer em Deus porque Ele é fiel. A fé é esperar Deus de Deus. Eu espero em Deus porque Ele é fiel. Mesmo que tudo desabe, mesmo que tudo caia, mesmo que tudo pareça acontecer ao contrário, mesmo que a vaca pareça ir por brejo, eu creio porque Deus é fiel. É isso que é fé. A fé é uma virtude que me joga nos braços de Deus. É isso que o autor sagrado está dizendo. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Veja, a fé vai junto com a esperança. E por que eu já possuo o que ainda não tenho? Porque quem fez a promessa é fiel. Porque Deus é fiel. E por isso eu espero contra toda esperança. Eu creio contra toda possibilidade humana. A fé é a convicção acerca de realidades que não se veem. E aqui é que está difícil, né? Porque o mundo de hoje é um mundo do que se vê, do que se pega, do que se consome, do que se curte, do que se experimenta. E a fé caminha por outro lado. E aí o autor sagrado diz no versículo 2, foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi porque nossos antepassados tinham fé que eles seguraram a fé, seguraram o rumo, mesmo nos momentos mais difíceis.
E aí vem tantos exemplos na leitura de hoje. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de Deus e partiu sem saber para onde ia. Ah, meu Deus do céu! Deus diz a Abraão: sai de tua terra. Para onde é que eu vou, Senhor? Não interessa. Vai para a terra que eu te indicar. E Abraão creu em Deus e partiu. Foi pela fé que residiu como estrangeiro, morando debaixo de tendas. Que coisa! 25 anos Abraão viveu como estrangeiro. E como aguentou isso? É que ele esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Meu Deus, eu creio, pensava nosso pai Abraão. Meu Deus, eu vivo na tua presença. Meu Deus, por tua causa eu deixo tudo. Por tua causa eu suporto tudo. Foi pela fé que Sara, já velha, já de idade avançada, ela que era estéril, se tornou capaz de ter filhos. Porque considerou digno de fé, fidedigno, o Deus que fizera a promessa. E você crê, meu irmão? Você coloca em Deus a sua confiança, mesmo quando as coisas não saem como você quer. Você coloca em Deus a sua confiança, você alicerça em Deus a sua vida, mesmo quando tudo parece desabar. E aí o autor diz, na segunda leitura de hoje, no versículo 12, é por isso que de um só homem, já marcado pela morte, quer dizer, de um só homem, Abraão, com 100 anos, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, e inumerável como a areia das praias do mar. A fé faz correr água no deserto do nosso coração, meus irmãos. A fé torna fecundo o que é árido. A fé faz brotar a vida onde não há vida, onde a vida não tem chance. Porque a fé é alicerçar nossa vida, não em nós, mas em Deus. Não em nossas possibilidades, mas em Deus. E aí o autor sagrado diz bonito: todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver de longe e se declararam estrangeiros nessa terra. Oh, que destino dos nossos antepassados! Viveram de fé, viveram esperando o que Deus prometera e não viram totalmente, viram só de longe. O que foi que Deus prometeu? Deus prometeu enviar o Messias, Deus prometeu Jesus. E vocês viram Jesus. Nós vimos Jesus. Por isso Jesus vai dizer: felizes vossos olhos porque veem. Felizes vossos ouvidos porque ouvem. Porque muitos quiseram ver e não viram. Quiseram ouvir e não ouviram. Você sabe a fidelidade de Deus. Você viu a cruz de Jesus. Então como pode ainda duvidar de Deus? E o autor sagrado diz no versículo 14. Eles assim, nossos antepassados, vivendo de fé, mostraram que estavam buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Mas agora Deus lhes preparou uma pátria. E eles não se envergonham, não se envergonharão de ter colocado a fé em Deus. É isso mesmo. Nós aqui somos estrangeiros. Nós aqui somos peregrinos no mundo que passa. Tudo que a gente constrói aqui de bom, tudo que a gente vive aqui de amor, mas também tudo que a gente experimenta de ruim, tudo isso vai passar. Lembram da primeira leitura de domingo passado? Acho que você não se lembra. Vá, tente se lembrar. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E eu explicava para vocês, tudo passa. Mas aquele que caminha neste mundo com a fé em Deus, sabe que vai caminhando para a cidade que não passa. Sabe que vai caminhando para a pátria que Deus nos preparou. Por que tenho medo, Senhor? Por que tenho tanto medo nas horas de treva? Por que tenho tanto medo nos momentos de dificuldade? Por que tenho medo? Por que, Senhor, tenho a tentação de desanimar nas provações da vida, nas horas obscuras, nas horas de incerteza e de fraqueza? Senhor, sustenta a minha fé. Que eu creia com todo o meu coração que Tu preparas para mim uma cidade, a cidade do céu, a cidade cujos alicerces são inabaláveis. E assim, Senhor, com esta fé, com esta esperança, nada neste mundo me quebrará. Eu posso até chorar, eu posso até sentir-me magoado, eu posso até sofrer, mas não me quebrarei nunca.
Não perderei o rumo nunca. Não perderei nunca a esperança, porque ela nasce da fé. E o nosso autor, o autor sagrado, no versículo 17 até o versículo 19, coloca um exemplo de fé, o maior de todos no Antigo Testamento. Foi pela fé que Abraão, já com mais de 100 anos, só tendo um filho, colocado à prova por Deus, lembra? Do Gênesis 22, Abraão, toma o teu filho, o teu único a quem tanto amas, vai e oferece-o a mim no Monte Moriá. E Abraão vai. Foi pela fé que Abraão ofereceu Isaque. Isaque, sobre quem Deus disse, é por Isaque que tu, Abraão, terás uma descendência. Pois Abraão vai oferecer esse Isaque a Deus. É que ele estava convencido, ele tinha fé de que Deus tem poder de ressuscitar até os mortos. E por isso, quando vai matando o menino, Deus diz: basta, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Agora eu sei que tu crês em Deus. Tu não hesitaste, repare só, em levantar a mão contra o teu filho por minha causa. Que fé! É o que levou Abraão a fazer isso. É que Abraão esperava de verdade em Deus. Abraão confiava de verdade em Deus. Que coisa bonita. Meu irmão, será que você tem essa fé de Abraão? Será que você tem a fé de oferecer a Abraão os seus Isaques? Será? Será que você tem a coragem de, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo naquelas horas mais dramáticas, se colocar nas mãos de Deus? Esse Abraão que oferece Isaque. E na hora em que vai matando, Deus diz: basta, Abraão, agora eu sei que tu crês em Deus. E Abraão ganha Isaque novamente. É a imagem do próprio Cristo, que o Pai ofereceu e que depois foi ressuscitado. Por isso Jesus, em João, no capítulo 8, no versículo 56, vai dizer: Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo? Quando foi que Abraão viu a ressurreição de Cristo? Quando ia matar Isaque, e Deus poupou Isaque, e ele retomou seu filho, como no símbolo, como diz a carta de hoje, a leitura de hoje, como numa parábola. Está aí. Que coisa bonita. Quando a gente crê, a gente toca no invisível. Creia, meu irmão. Existe um Deus no céu. Creia, meu irmão. Existe um Deus que é juiz. Creia, meu irmão. O bem que você fizer, o mal que você evitar, a luta contra o pecado que você travar, não ficará sem recompensa. Creia nisso. Deus toma a sua vida nas mãos. Deus não o abandona jamais. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é compaixão. Vamos agora para o Evangelho. Glória a vós, Senhor. É longo o Evangelho de hoje, não é? Será que você entendeu direitinho? Vamos ver. Eu vou dividir esse Evangelho em 3 partes, tá certo? E as 3, cada uma é mais bonita do que a outra. Veja como é que Nosso Senhor começa. Olhando para a gente. Olhando para os cristãos que parecem tão fraquinhos, tão acanhadinhos. Você diz: é não, Dom Henrique, não é não. Repare quanto cristão que tem. Conversa de nome. Cristão de meia tigela. Cristão da boca para fora. Cristão de verdade são poucos. Os cristãos de verdade, a igreja de verdade, será sempre um pequeno rebanho. Tá certo? Olhe como Jesus diz: não tenhais medo, pequenino rebanho. Nós seremos sempre um pequenino rebanho no meio do mundo. Mas é esse pequenino rebanho que é sal. O sal não é a comida toda, mas é o pouquinho que dá sabor à comida. Nós seremos sempre um pouquinho de fermento na massa do mundo. Mas esse tiquinho faz inchar, leveda a massa toda. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino dos céus. Mas veja, esse rebanho só não vai ter medo se ele viver na fé. Esse rebanho só não vai ter medo se ele viver na esperança, como a primeira leitura disse, como a segunda leitura nos ensinou. Não tenhais medo, pequenino rebanho.
foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Esse reino a gente terá um dia na glória. E esse reino a gente já experimenta aqui. Na paz, naquela doçura interior, naquela alegria, naquela felicidade. Eu já disse tantas vezes aqui a você, preste atenção comendo aí o seu docinho de leite, mas não esqueça não, o reino dos céus está dentro de nós. Quando eu sigo a Jesus, quando eu deixo que a palavra de Deus entre no meu coração e guie a minha vida, eu já tenho o reino, a doçura do reino, a felicidade do reino, a luz do reino, a certeza do reino. E um dia eu vou tê-lo plenamente no céu. Mas esse reino, veja, quando ele está em mim, ele transborda na minha vida para a vida dos outros. Você imagine uma pessoa no seu trabalho, uma pessoa que seja membro desse pequenino rebanho que é a igreja, e ali no trabalho viva o reino de Deus no seu coração. Ah, meus irmãos, essa pessoa sem querer, até sem perceber, muda o ambiente no qual ela vive. Essa pessoa é doce, essa pessoa é serviçal, essa pessoa é fraterna, essa pessoa é amiga, essa pessoa é justa, essa pessoa consola, essa pessoa perdoa e traz esperança. Então, como é bonito, o reino começa dentro de mim, quando eu dou espaço para Cristo na minha vida. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Venha o que vier, mesmo que o mundo se paganize, mesmo que as pessoas pareçam não mais acreditar que Deus existe, não tenhais medo. Foi do agrado do vosso Pai fazer-vos experimentar já aqui o reino e ter esse reino em plenitude um dia. Se você quer uma leitura assim para ajudar na sua vida espiritual, para fazer você aumentar o seu amor, o seu fervor, o seu carinho por Jesus, existe um livrinho que tantos santos leram, que tantos cristãos leram, um livrinho fininho, cada dia se lê um capítulo. É um livrinho que a gente não deixa de ler nunca, termina, recomeça, ou abre um capítulo, abre outro, todo dia um capítulo. É a imitação de Cristo. Um livro escrito no século XV, Imitação de Cristo. Há duas versões muito boas, a das Paulinas e a das Vozes. Qualquer uma dessas duas você pode comprar e ler. Sobretudo a das Paulinas. Saiu agora uma nova tradução, melhor ainda. Então, não tenha medo. Pega aquele livrinho, olha, depois da palavra de Deus, depois da Bíblia, e você deve ler a Bíblia todo dia. Depois da Bíblia não tem livrinho mais suave, mais doce do que a imitação de Cristo. E ali a gente vai experimentar a alegria desse reino de Deus, a alegria de ser amigo de Jesus, a doçura de Jesus. E experimentando a doçura de Jesus, a bondade de Jesus, a presença de Jesus, a doçura do reino se espalha, se esparrama, transborda ao redor de nós. Não tenhais medo. E aí Jesus diz: vendei vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. É o mesmo sentido, esse que Jesus está dizendo, da primeira e da segunda leitura. O que Jesus quer dizer é isso: tenham a coragem de crer em mim, e não coloquem os bens deste mundo acima de tudo. Com os bens de vocês, façam bem. Com os bens de vocês, amem os outros. Com os bens de vocês, ajudem os outros. Com os bens de vocês, construam de verdade um tesouro no céu, por amor de mim. Porque se você ajuda os outros por amor de mim, se você usa os seus bens com sabedoria por amor de mim, se você não endeusa os seus bens, o seu dinheiro, o seu poder, a sua inteligência, a sua força física, os seus amigos, se você não endeusa nada disso, mas se tudo isso você usa por amor de mim, você estará construindo o tesouro no céu. O teu tesouro está onde está o teu coração, e vice-versa. Onde está o teu tesouro, aí está o coração. Onde é que anda o seu coração, meu irmão? Que o seu coração esteja em Deus. Use os bens que passam, mas de modo que possa
abraçar os que não passam. É isso que Jesus quer dizer. Não tenha medo, pequenino rebanho. Não esqueça da promessa de Deus. E aí vem a segunda parte do evangelho de hoje. Para que a gente mantenha viva a nossa fé. Para que a gente mantenha viva a nossa esperança. Para que a gente não esfrie no amor de Deus. O que é preciso? Vigiar. Vigiar. Se eu não rezo, se eu não medito da palavra de Deus, se eu não me esforço para combater o pecado em mim, se eu não busco fazer crescer em mim as virtudes, eu vou esfriando com Deus. E eu termino perdendo a fé. Deus fica sendo somente uma palavra vazia, uma ideia oca. Vigiai. Vigiai para manter-lhes a fé. Vigiai para manter-lhes a esperança. E como é que Jesus diz isso hoje no Evangelho? Ele diz usando umas imagens. Estejam vossos rins cingidos e as lâmpadas acesas. Por que cingir? Por que amarrar os rins? É porque para o povo judeu, o povo da Bíblia, lá no Antigo Testamento e no tempo de Jesus, os sentimentos das pessoas, os instintos da pessoa ficavam nos rins. Era assim que os judeus pensavam. Então, cingir os rins, amarrar os rins, como ainda hoje o padre, quando vai celebrar, pode olhar, ele passa um cordão na cintura, por cima da alva, cingindo os rins. Cingir os rins quer dizer vigiar para não deixar os instintos, as paixões, aquelas forças que vêm de dentro de nós, tomem conta de nós. Não, eu devo vigiar, agir segundo a palavra de Deus, viver na luz da palavra de Deus. Tua palavra, Senhor, é uma lâmpada para os meus passos. Então estejam os vossos rins cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Esperai que o Senhor venha. Sabei que haverá um juízo. Olhe no versículo 36. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Que casamento é esse? A glória do céu que Jesus agora possui. A glória na qual Jesus se encontra. No Apocalipse, falando da glória de Cristo na ressurreição, diz: eis que chegaram as núpcias do Cordeiro. O casamento do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, que desposou a sua igreja. Mas um dia esse Senhor voltará. E você deve estar esperando o seu Senhor. Você deve estar atento para abrir a porta do seu coração para o Senhor que vem. Olha como Jesus diz: sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta. Um dia teu Senhor voltará. Voltará no momento da tua morte. Voltará no fim dos tempos. Que você esteja atento para acolhê-lo. Felizes os empregados, que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa, e passando por eles os servirá. Meus irmãos, o que a primeira leitura disse? O que a segunda leitura falou? Vivamos nesse mundo sabendo o que passamos. Vivamos nesse mundo, sabemos que estamos caminhando para o encontro com Cristo. Ah, mas o Senhor demora tanto. Será que Ele ainda vem mesmo? Tudo parece tão sem graça. Parece que nosso Senhor está tão distante. Tudo parece mostrar que Deus nem existe. Cuidado, Ele virá. E virá na hora em que menos nós esperamos. Caso Ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrarem. Então está preparados para receber o Senhor. Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então vejam, eu somente posso colocar meu tesouro em Cristo, eu somente posso viver para Cristo, se eu de verdade esperar que Cristo venha. Se eu tiver fé que um dia Ele voltará, aí sim eu vou estar com os rins cingidos e a lâmpada acesa, pronto para recebê-lo. Então essa é a segunda parte desse evangelho, que é do capítulo 12, versículos 32 a 48 de São Lucas. Lucas 12, 32 a 48. Aí vem a terceira parte. Jesus diz que a gente não tenha medo. Jesus diz que a gente coloque o nosso tesouro nele, que a gente viva nele.
e que a gente vigie e espere. Espere nele, como na segunda leitura, nossos pais que viveram de fé. Aí Pedro pergunta: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E aí Jesus vai responder para quem ele está contando a parábola. E você acha, Jesus conta essa parábola para todos ou primeiro para os apóstolos, para os 12, que são os chefes da igreja? Para quem é que Jesus conta? Olha a resposta. E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Eu estou contando é para vocês, seus cabras. Eu estou contando para você, padre. Eu estou contando para você, senhor bispo. Eu coloquei vocês à frente da igreja. Vocês têm que ajudar, vocês têm que esperar em mim. Vocês têm que segurar o tranco. Vocês têm que manter a fé e cuidar da casa que eu confiei a vocês. Se vocês fraquejarem na fé, os cristãos vão fraquejar. Olha aí, quem é o administrador fiel e prudente? Tem que ser você, padre. Meu abraço para os padres. Na quarta-feira passada, foi dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos. Meu querido padre, é você esse administrador fiel e prudente. Sou eu também, o arcebispo também. Veja que Nosso Senhor é duro com a gente hoje, está vendo? Feliz o empregado, feliz o padre, feliz o bispo, que o patrão ao chegar encontrar agindo assim, vigilante, dando de comer ao pessoal da casa. Que comida é essa? A comida da palavra de Deus, a comida da Eucaristia, a comida dos sacramentos, a comida do ânimo, a comida da esperança. Feliz aquele que o Senhor encontrar assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. O Senhor dará o céu a um padre assim. O Senhor dará o céu a um bispo assim. Porém, se aquele empregado pensar, o meu patrão está demorando, e então começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, ou seja, se o padre, se o bispo perderem a esperança, oh meu Jesus, e se tornar um padre que não liga para o rebanho, que só quer saber de si, de cuidar das suas coisas e da sua vida, e até entregar-se à devassidão e à imoralidade. Veja, Jesus sabia que isso poderia acontecer, mas veja, escutem, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Nosso Senhor é duro com a gente, vai partir a gente no meio. Veja que palavra dura, e é verdade. Porque nós somos os responsáveis pela casa de Deus. Nós somos os responsáveis, meus queridos padres, e nós bispos somos os responsáveis pelo rebanho de Cristo. Eu já contei aqui uma história a você, não sei se você se lembra, mas vou lhe contar novamente. Uma vez eu, quando morava em Maceió, estava indo para dar um curso em Recife. Quando eu cheguei na divisa de Alagoas com Pernambuco, já no lado de Pernambuco, em São José da Coroa Grande, existe uma parada policial, um posto policial. E eles pararam o meu carro. E aí o guarda olhou, viu que eu era padre, né? Nem olhou os documentos, olhou assim, viu que eu era padre. Para onde vai, padre? Estou indo para Recife. Fazer o quê? Estou indo dar aula. Deus o acompanhe, padre. Olhe, padre. Deus o guie, Deus o guarde, porque sua missão é muito difícil. Aí eu disse ao guarda, é a missão de todos nós, seu guarda. Quem quiser ser cristão, é difícil a missão. Isso é verdade, seu padre, mas tem uma coisa. A sua é muito mais difícil. Porque se eu cair, eu levo poucos comigo. Mas se o senhor cair, padre, se o senhor errar, padre, se o senhor for infiel, quantos o senhor não vai levar com o senhor? E eu fui pensando nisso até Recife. 3 horas de viagem pensando nisso. Porque é verdade. É o que Jesus diz aqui. Quem é o servo fiel e prudente? Quem é o administrador fiel e prudente? Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa, para dar comida a todos na hora certa. É o padre que vai dar a comida da palavra de Deus, na medida e na hora certa. Que vai dar a Eucaristia na medida e na hora certa. O conselho, tá certo?
que vai dar o apoio, que vai dar a ajuda. Está aí, meus irmãos. Jesus conta essa parábola primeiro para os seus sacerdotes, para os pastores da igreja, e previne: se o pastor perder a esperança, se tornou um homem que não espera de verdade, que não reza de verdade, que parece que é mais pagão do que os outros, e começa a espancar o rebanho, a tratar mal o rebanho, a ter um coração frio para o rebanho, dizendo: o meu Senhor tarda, quando o Senhor chegar vai quebrá-lo ao meio. E Jesus termina prevenindo: a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, para quem é que Jesus conta essa parábola? É primeiro para os padres, para o bispo, primeiro para o bispo, para o papa, para o bispo e para os padres. Nosso dever é fazer o rebanho todo esperar. Nosso dever é fazer o rebanho todo colocar seu tesouro em Cristo. É despertar o rebanho. Quando o rebanho está triste, quando o rebanho está desanimado, a gente dizer: coragem, espere, o Senhor vem. O Senhor não esqueceu de nós. O Senhor não esqueceu a sua promessa. Mas para isso a gente tem que rezar muito também. Viver de esperança em esperança. O bispo é ministro da esperança, é testemunha da esperança. Não de qualquer esperança, mas daquela esperança que não decepciona. Ter os olhos fixos em Cristo, o autor da promessa, e esperar Deus de Deus. Mas você também, viu, pai de família, é administrador da sua casa. E hoje, no Dia dos Pais, eu comecei lhe dando os parabéns, mas termino lhe dando um acolcho, um aperto. Um dia o Senhor pedirá contas de como você administrou a sua casa. O Senhor pedirá contas de como você tratou sua esposa. O Senhor pedirá contas de como você tratou e educou seus filhos. Vá, homem, eduque seus filhos na fé, tenha jeito. Fale de Deus para os seus filhos. Sente com seus filhos para conversar com eles. Você que é pai, sobretudo seu filho homem, precisa do seu amor. Eu conheci já tanto filho frustrado, porque não teve um pai que conversou com ele. Que quando conversou era para dizer assim: você é um perdido, você não presta para nada. Faça isso não, homem. Seja um pai carinhoso com seu filho. Levem seus filhos para rezar. Eu aprendi a rezar com meu pai. Como eu devo a meu pai? Aprendi a rezar com meu pai. Foi nem com minha mãe, foi com meu pai. Meu pai colocava a gente assim, ele sentado numa cadeira, a gente em pezinho, pequenininho, e ele rezava com a gente todo dia, de manhã e de noite. Meu pai me levava para a missa junto com minha mãe. Então seja um pai assim, um servo fiel, um administrador fiel e prudente. Cuidado, a sua família não é sua. A sua família, sua esposa e seus filhos, Deus os deu a você, para que você cuide deles e os faça felizes. A minha bênção hoje vai sobretudo para os pais. Eu queria muito que essa bênção desse força aos pais, para serem doçura, firmeza, providência, imagem de Deus nas suas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem na paz de Cristo, fiquem na paz do Senhor. Escutemos a Salve Rainha.